Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula de orientação ao objeto, tá bom? Bom, nessa primeira aula, a ideia é ensinar vocês como pensar de forma orientada ao objeto. A ideia aqui é que você comece a modelar as coisas orientado ao objeto. Você vai ver um problema, ao invés de você ver um problema, você vai ver um monte de objetos interagindo entre si para resolver aquele problema, tá bom? Então, é isso que eu quero fazer nessa aula agora, tá bom? É que você consiga pensar nos problemas de forma orientada ao objeto. Então, vamos lá. Bom, antes disso, eu quero te apresentar qual é o nosso projeto. Essa é a nossa primeira aula, né? Aula 00, afinal você é programador, então a primeira é a 00. É a nossa primeira aula de um grande projeto que, se der certo, a gente vai chegar, que é levar você a virar um dev júnior, tá bom? Vamos sair do zero, mas é do zero mesmo. Eu vou explicar cada detalhe de cada passo, de cada assunto que está escrito aqui na direita para vocês, de POO, lógica de programação, Java Core, até a gente chegar a gerar uma API, tá? Então, isso é para quem está começando mesmo, então eu vou explicar detalhadamente. Esse será o nosso curso, do zero ao Dev Júnior. Bom, antes de começar realmente o curso, eu quero fazer uma pequena apresentação de quem sou eu, porque vocês vão confiar o seu tempo a mim, então vale a pena saber a quem vocês estão confiando esse tempo, né? Bom, eu trabalho com desenvolvimento de software desde 2007, um bom tempo já, né? Eu fui aprovado em 2 concursos públicos de TI, onde eu fiz boa parte da minha carreira principal, vamos dizer assim. Eu trabalhei em 2 centros de excelência na Força Aérea Brasileira, tá? Nesse período eu trabalhei como Product Owner, DBA e desenvolvedor. Lá eu tive a oportunidade de tirar minha certificação Java, tá? Que é onde é meu core mesmo, por isso que o nosso curso aqui vai ser baseado em Java, tá? E atualmente eu trabalho para uma grande instituição financeira. E nesse tempo, em paralelo, eu fiz alguns projetos com empreendedorismo, tudo desenvolvimento de software, claro, e também atuei dando aulas em vários lugares também. Vamos lá. Bom, e como será o nosso curso? O nosso curso ele vai ter sempre 3 partes, tá? Toda aula vai ser a parte teórica, que é muito importante. Vamos fazer questões de marcar X, ou então de uma resposta curta, para exercitar a nossa mente, tá? Ver se realmente estamos aprendendo a matéria. E depois vamos para a parte prática, que é o código em si, tá? A gente vai ter sempre essas 3 partes no nosso curso. E qual é o nosso cronograma? Isso não está definido exatamente, tá? É só uma sugestão. Conforme o curso for acontecendo, vierem dúvidas e pedidos, a gente pode mudar. Mas então, a nossa aula 0 até a nossa aula 4, tá bom? Nossas 5 primeiras aulas. Hoje vamos falar sobre os pilares da OO, abstração e como pensar em POO. Aí está mais ou menos o que nós vamos estudar, até na nossa aula 4 a gente conseguir fazer nosso primeiro sistema. Não vai ser um grande sistema, vai ser apenas um sistema mostrando a modelagem em OO, em orientação ao objeto. Depois nós vamos continuar a estudar orientação ao objeto. Então, vamos começar agora realmente o curso, tá bom? De programação orientada a objeto. O que é POO? Olha lá, POO permite que você modele um problema em nível funcional, e não em nível de implementação. O que isso quer dizer? Que a POO permite que você se preocupe com o que o sistema vai fazer, e não exatamente com if, else, com for, com um código. Você não pensa isso na hora de resolver o problema, você pensa isso na hora da implementação. E a POO facilita isso. Você não precisa saber como o software funciona para usá-lo. Você simplesmente se concentra no que faz. Isso é bem legal, porque isso tira um monte de problema seu. Isso economiza muito tempo. Por exemplo, vamos colocar em Java aqui. A gente quer ordenar uma lista de inteiros. O Java tem um método chamado sort. A gente não precisa se preocupar como que ele funciona, como que é o algoritmo dele. A gente só precisa chamar sort. E isso a orientação ao objeto faz para a gente. A gente apenas usa a funcionalidade.
Mas resumindo, o que é POO? POO é uma forma de, aqui na direita, ó, forma de modelar sistemas através de objetos. Isso aqui é o resumo de POO. Então, para isso, a gente tem que entender o que é um sistema e o que é um objeto. Vamos lá. Bom, primeiro, o que é um objeto? Um objeto é uma construção de software que encapsula estado e comportamento. O que é estado e comportamento? Vamos olhar para esse objeto aqui. O estado desse objeto é o quê? São os atributos, seriam as características desse objeto. A gente vai estudar isso com mais detalhe para frente, tá bom? Por exemplo, ele é vermelho, da marca Ferrari, ele está parado, isso é o estado do objeto. E qual o comportamento que esse objeto tem? Ele vai andar, frear, isso é um comportamento. Então, um objeto, ele encapsula tudo isso, tá bom? Bom, agora que você já sabe que é um objeto, vamos entender o que é um sistema. Afinal, um objeto está dentro de um sistema. Olha a definição de um sistema. Ó. Conjunto de elementos, objetos, com alguma interação regular ou interdependência. O que é essa interação regular? É quando objetos interagem entre si para conseguir um objetivo único, tá bom? Para um único fim. Por exemplo, vamos pensar no nosso sistema sanguíneo. Quais são os objetos que tem lá dentro? O coração, a veia, o sangue, todos eles estão interagindo de forma regular para que o seu sangue continue percorrendo, tá bom? Então, isso é um sistema. São várias coisas agindo junto para um único fim. E esse sistema pode estar dentro de outro sistema. Olha que legal. Por exemplo, no nosso corpo tem um sistema sanguíneo, tem um sistema respiratório. E o sistema sanguíneo tem a função de fazer o sangue percorrer, respiratório de fazer você respirar, lógico. Mas os dois juntos, qual é o objetivo dele? Fazer você ficar vivo. Então, eu posso ter um sistema só por si, ou posso ter um sistema conversando com outros sistemas, formando um grande sistema, tá? E sempre eu tenho objetos dentro dele interagindo, tá? Então aqui nós temos exemplos de sistema bancário, sistema comercial, sistema financeiro e o sistema de trânsito. E agora, vamos para essa segunda parte aqui, ó, que está falando sobre a interdependência deles. Às vezes, um objeto ele só faz sentido dentro do próprio sistema, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos a placa, aqui, essa placa de estacionar. Se tirar essa placa nesse sistema, ela perde totalmente o sentido. Se eu pego essa placa e coloco dentro do sistema sanguíneo, por exemplo, imagina, né, se desse para fazer isso. O sangue não ia entender nada do que significa esse Ezinho daí. Então, alguns objetos, eles só fazem sentido dentro do próprio sistema. Tá? Então, agora nós entendemos o que é um objeto, o que é um sistema. E a orientação objeto, ela está aí para isso, para você poder modelar os seus sistemas pensando em objetos e não em código de programação, em if e else. Você vai usar isso depois, claro, mas a modelagem você faz de forma abstrata, você faz pensando só nos objetos que estão lá. Por isso que aqui nós falamos que nós modelamos de forma real e de abstração, tá bom? Agora vamos fazer a nossa primeira questão. Eu gostaria que vocês escrevessem aí no YouTube, no comentário, para eu poder corrigir depois e a gente poder interagir, tá bom? A questão é bem simples, ó. Dê um exemplo de um sistema e um objeto que o pertence. Eu quero que vocês me falem um sistema e qualquer objeto desse sistema. Pode ser sistema do que vier na sua cabeça. Vocês podem modelar o Power Ranger, se vocês quiserem, tá bom? Por exemplo, o Power Ranger, por exemplo. Um objeto do Power Ranger. Eu teria o morfador, tá? Aí a segunda questão. Dê um exemplo de um objeto que fora do seu sistema não tem utilidade. O próprio morfador, por exemplo, né? Se eu tirar ele do Power Ranger, não vai fazer sentido nenhum colocar ele em outro desenho, tá bom? Então eu queria que vocês me dessem isso. Dois objetos ou um só, que está dentro de um sistema e que se eu tirar ele, ele não faz sentido fora daquele sistema. Por favor, aperta o pause aí e faça essa questão, antes de a gente continuar. Agora vamos continuar. A gente vai falar sobre os 4 pilares da orientação ao objeto. Repare o seguinte, os 4 pilares, eles são a base, são a alma da orientação ao objeto. Se você tira um deles, olha o que acontece. A orientação ao objeto cai. É como esses pilares aqui, nessas
construções da Grécia Antiga. Se tu tira um, cai tudo, tá bom? A gente vai estudar cada um desses pilares no futuro. Hoje nós vamos falar sobre abstração. Não confunda abstração com classe abstrata, tá? A abstração é o processo... A classe abstrata, ela está dentro da abstração, mas a abstração é o processo de você fazer a abstração do problema, de você modelar de forma abstrata. Olha lá, é o processo de simplificar um problema difícil. Quando começa a resolver um problema, você não se preocupa com cada detalhe. Em vez disso, você o simplifica, tratando apenas dos detalhes pertinentes a uma solução. Acontece antes do código, é muito importante ser definido. Ou seja, é a parte da modelagem, tá bom? Para você não ter problema depois no seu futuro código. E aqui nós temos a regra de ouro para pensar em abstração, tá bom? Eu falei que a abstração é você poder pegar objetos e pensar como eles vão se interagir entre si sem se preocupar como, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente está aqui modelando o sistema carro, tá? O que eu tenho no carro? Eu tenho um pneu, eu tenho um farol, eu tenho o capô, o motor, mas eu preciso que esses objetos, essas classes no futuro, seja coesa. Isso é muito importante. Essa regra aqui de alta coesão e baixo acoplamento vai fazer você entender lá no futuro um princípio chamado SOLID, que está sendo muito cobrado aí nas entrevistas de emprego, tá bom? Ou seja, eu não poderia criar um objeto chamado parte da frente, por exemplo, que englobasse todo o meu carro. Por quê? Ele não seria coeso. A coesão é você fazer uma coisa só. O que a parte da frente do carro faz? Ela anda, ela acende, ela dá seta. O que a parte da frente faz? Você não consegue definir. Então, quando você pensar em abstração, abstrair esse carro e criar seus objetos, você tem que pensar também em ser coeso. Você vai criar como o seu carro? Vai criar o farol, vai ser um objeto, vai criar a roda, outro objeto. Para a gente treinar, eu vou tentar modelar um sistema de trânsito com vocês. Vocês podem fazer a modelagem também, tá? E vamos ver se a gente consegue fazer junto. Vamos pensar orientado ao objeto agora. Vamos pensar os objetos que compõem um sistema de trânsito. Bem simples, tá? Vamos só escrever aqui no editor de texto. Isso vai ser a nossa prática. No futuro, a gente vai fazer isso aí em Java, em código. Por enquanto, a gente está só pensando orientado ao objeto. Então, o que um sistema de trânsito tem? Ele vai ter lá uma rua, ele vai ter sinal, vai ter carro. Mais o que um sistema de trânsito tem? Vai ter moto, um sistema de trânsito. Ele vai ter também, vamos pensar aqui, ó, em faixa. Repara que eu estou colocando objetos que interagem entre si no sistema de trânsito. E dentro de cada objeto desse, eu posso pensar de forma mais concreta. Olha só, eu comecei bem abstrato e vou fazer ficar um pouco mais concreto agora. Dentro do carro, eu vou ter lá uma roda, eu vou ter um motor, eu vou ter lá também um som e por aí vai, né? E dentro do motor, vou ter um monte de coisa também, não vai? Do motor eu vou ter, sei lá o que é do motor. Vou botar um parafuso aqui, tá bom? Repare que isso aqui é infinito, não é? Por quê? Dentro de um motor, eu vou ter um monte de peça. Dentro dessas peças, eu vou chegar ao ponto de ter um monte de peça. E dentro dessa peça, eu vou ter um parafuso. A pergunta é, eu preciso modelar todos esses objetos para o meu sistema de trânsito? A gente vai responder isso agora. Vamos lá. Então, a gente vai chegar num ponto de pensar. Quando eu vou parar de criar objetos internos? Porque eu comecei bem abstrato, lá no meu sistema de trânsito, desci para o carro, depois eu fui para o motor, do motor eu vim para essas peças aqui do motor para chegar no parafuso. Será que eu preciso disso tudo no meu sistema? Vamos pensar o seguinte, ó. Imagina que você está criando o jogo do Mario Kart. É relevante para o jogador saber o que tem dentro do motor? Talvez seja nem interessante saber para ele que tem um motor, o Mario Kart, né? Até porque ele, de repente, vai voar, vai fazer outra coisa. Então,
a minha modelagem poderia parar no carro. Eu não precisaria colocar coisas dentro do carro, tá bom? Então eu tenho que pensar de acordo com o meu sistema. Agora, se eu estou modelando um sistema de engenharia de motores de carro, eu vou precisar com certeza de cada detalhe do meu motor, tá? Então, não existe um certo e um errado de até onde eu vou chegar no concreto, até onde eu vou chegar no meu objeto. Depende muito do meu domínio, do meu sistema, tá bom? Então, eu quero que vocês pensem nisso daí. E aprendam a modelar orientado a objeto, pensar orientado a objeto. O que é isso? É só você pensar nos objetos que vão interagir entre si para chegar naquele fim, tá bom? Então, eu quero que vocês façam um exercício agora, de novo. Escreva aqui no YouTube, nos comentários, o que você está escrevendo, o que você está pensando. Não se preocupe em errar, tá? A primeira aula é para forçar a pensar orientado a objeto, tá? A gente vai aprender mais detalhes sobre isso, como modelar melhor, mas é só para você começar a pensar orientado a objeto. Então, eu quero que você modele qualquer sistema que você tenha familiaridade. Pode ser um sistema de verdade, assim, de negócio, pode ser algo, o reino animal, pode ser um desenho, como eu falei lá, o Power Ranger, pode ser qualquer coisa. O que eu quero é que você pense modelado o objeto. Então, por favor, faça essa modelagem daí e coloque aqui pra gente no comentário. Vou dar um outro exemplo aqui, ó, bem rápido aqui. Eu quero modelar o reino animal. O que eu vou ter? Lá eu vou ter, então, felinos, eu vou ter canídeos, dentro do felinos eu vou ter tigre, dentro do canídeos eu vou ter o lobo, vou ter o cachorro. Aí o reino animal vai interagir com outro sistema, que vai ser a floresta. Então eu vou ter a minha árvore, tá? Eu quero somente que você coloque, que você escreva, igual eu fiz, os objetos que vão interagir entre si, tá bom? Essa foi a nossa primeira aula. Até mais!